Olá, alunos, bom dia. Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos dar continuação ao assunto equação da reta 2 e nós vamos estar falando da semana 3 do PET 2. Então, ainda é referente à semana 3 dessa aula, tá certo? E a nossa habilidade, como eu disse, continua a mesma, vão ser a mesma durante 4 aulas, né? Reconhecer e determinar a equação da reta a partir de sua inclinação e das coordenadas de um de seus pontos, ou a partir de 2 de seus pontos de coordenadas dadas numericamente por suas representações no plano cartesiano. E nós vamos continuar nessa segunda parte aqui, usando 2 pontos, mas para determinar um outro tipo de equação de reta que também é muito útil. Então, hoje nós vamos estar falando na equação geral da reta. Né? Na última aula, nós vimos uma equação reduzida, né? Onde y, né? y é igual a ax mais b. Então, nós vimos uma equação desse tipo. E hoje nós vamos encontrar ax mais by mais c igual a zero. Também é uma equação de reta, esse formato, mas é um outro formato, né? E hoje nós vamos estar estudando esse formato. Como é que eu acho, com 2 pontos, este formato, né? Diferente daquele lá de cima. Então, como que a gente vai fazer? Vamos passar para o exercício, que é o jeito mais fácil de explicar. Então, se eu tenho o ponto A, 1, 3 e B, 2, 5, né? Determine a equação geral. É aqui que está a diferença. Antes era equação reduzida e agora é equação geral. E como então que eu acho essa equação geral aqui, né? E não a reduzida? A reduzida para a gente não... E a reduzida, que ele está pedindo as duas. Então nós vamos fazer as duas. Como que eu monto agora a conta? Eu não vou substituir mais. Eu vou escrever xy1, sempre isso. E aqui embaixo eu vou colocar os 2 valores do ponto e o número 1. Então eu vou, ó, 1, 3, ó, 1 e 3, x e y, e 1. E depois o ponto B, 2 e 5, 2 e 5, e mais o algarismo 1. Até aí, eu acredito que você esteja acompanhando. Eu sei que está um pouco confuso, mas você tem que lembrar que é o primeiro exercício. À medida que a gente for fazendo, vai ficando mais tranquilo. Depois que eu fiz isso, eu vou repetir essas 2 colunas aqui, ó. Vou repetir a coluna do x e a coluna do y. Então, eu vou repetir essa coluna aqui, ó. x1, 2... y35, y35. Uma vez que eu fiz isso, eu vou multiplicar agora 3 diagonais e eu vou te explicar como. Eu vou marcando aqui para você entender. Ó. Então, eu vou fazer x vezes 3 vezes 1. Então, eu vou apagar aqui para você ver de novo. Ó. X vezes 3 vezes 1. Então, x vezes 3 vezes 1, x vezes 3, 3. 3x. 3x vezes 1, 3x. Próxima diagonal, a mesma coisa. Então, ó, y vezes 1 vezes 2. Então, essa diagonal aqui agora. Ó. Y vezes 1 vezes 2. Deixa eu desmanchar aqui para você me acompanhar. Vou deixar essa daqui para você ver. Ó, y vezes 1, y. Y vezes 2, 2y. Então, 2y. Ok? E a terceira diagonal é essa daqui, ó. Né? Essa diagonal. Então, nós vamos lá. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. Então, 5. Então, até aqui, ó, 3x mais 2y menos 5. Ok? 3 diagonais, ó. Essa diagonal e essa diagonal. Tá bem? 3 para um lado. Nós vamos fazer a mesma coisa agora, 3 diagonais voltando. Só que quando a gente faz isso, nós vamos trocar o sinal. Olha, trocar o sinal, inverter o sinal. Se é positivo, vira negativo, e se é negativo, vira positivo. Então, vamos fazer esse exercício aí. Então, ó, essa diagonal, ó, esta diagonal e esta diagonal. Nós vamos fazer essas 3 diagonais. Eu vou fazer uma de cada vez para a gente acompanhar. Y vezes 1, y. Y vezes 1, y. Então, se eu achei y, eu vou trocar o sinal, vou inverter o sinal, então vai ficar menos y. Então, aconteceu o menos y. Ok?
Vamos para a próxima. X vezes 1, x. X vezes 5, 5x. Invertendo o sinal, menos 5x. Então, menos 5x. Próxima diagonal, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Invertendo o sinal, menos 6. Então, lembrando, o que nós fizemos até agora? Copiamos a primeira e a segunda coluna, fizemos 3 diagonais nesse sentido, ok? E fizemos 3 diagonais nesse sentido. Só que quando eu faço no sentido amarelo aqui, eu vou trocar o sinal, tá bem? Feito isso, nós vamos unir, né? X com valor de x, y com valor de y, número com valor de número, nessa ordem. Porque o que me interessa é justamente isso aqui, ó. Há um número com x, um número com y e um número sozinho, e isso vai ser igual a zero, não é? Então, é isso que interessa pra gente. Então, vamos fazer isso, ó. 3x menos 5x, 3x menos 5x, menos 2x. 2y menos y, 2y menos y. Y, né? 2 menos 1, 1. Então, simplesmente y. E agora o número. Mais 5 menos 6. 5 menos 6. 5 menos 6, menos 1. Então, menos 1. Então, agora eu tenho x, um número com x, um número com y, apesar de não aparecer 1, e um número sozinho, isso é igual a zero. Eu achei a equação geral da reta. Feita a primeira parte, equação geral. E como que eu chego na equação reduzida daí? Eu vou simplesmente isolar o y. O que significa isso? O x vai passar para o lado de lá e o número também vai passar para o lado de cá. Então veja bem, ó. Menos 2x mais 2x. Menos 1 mais 1. Então, y é igual a 2x mais 1. Dessa forma, eu tenho as duas equações. Eu tenho a equação geral e tenho a equação reduzida. Tá certo? Cada uma tem a sua vantagem, cada uma tem o seu método de estudo. Tem hora que preferimos essa, tem hora que preferimos essa. Mas aqui, por enquanto, nós não vamos ficar vendo essas diferenças. Nós vamos ficar preocupados em como achar. Porque enquanto você não souber nem fazer a conta, né, o para que serve, de pouca serventia tem. Então vamos lá. Segundo exercício, mesma coisa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, copiar os pontos e colocar 1. Então, x, y1, 1, 4, 1, 2, 2, 1. Vou repetir isso aqui, copiando as duas primeiras colunas. Então, x1, 2, y4, 2. Isso daqui a gente já faz direto, viu, gente? Eu estou fazendo passo a passo, que é para você entendendo o que eu estou fazendo uma coisa de cada vez. Mas a gente já praticamente já faz isso aqui em cima, tá? É tudo junto. Você não precisa ficar escrevendo pedacinho por pedacinho. Você já praticamente já faz essa linha aqui numa vez só. Diagonal, x vezes 4 vezes 1, 4x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Ok? Até aí. Vamos de novo, muito rápido? Então vamos lá. Ó. X vezes 4, 4x. Vezes 1, 4x. Y vezes 1, y. Vezes 2, 2y. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Não tem mudança de sinal. Agora nós vamos fazer com a mudança de sinal. Então, fazendo com a mudança de sinal, y vezes 1, y. Vezes 1, y. Então, menos y. Então, chegamos aqui no menos y. X vezes 1, x. X vezes 2, 2x. 2x positivo.
como eu estou fazendo ao contrário, menos 2x. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Troquei o sinal. E agora, qual que é o próximo passo? Exatamente. X, eu vou unir com x, y com y, número com número. Então, vamos lá. 4x menos 2x. 2x. 2y menos y. 2 menos 1, 1. Mais y. 2 menos 8. 2 menos 8, menos 6. Não é? E aí eu achei já a equação geral da reta. Né? Um número vezes x, um número vezes y, mais o c. E agora, mais outro número, é igual a zero. E passar isso aqui para reduzida, é aquilo que eu disse, você vai passar o x e o número para o outro termo. Então vamos lá. Y é igual, está positivo, menos 2x. Negativo, mais 6. Então com isso, nós temos as duas equações. A equação geral e a equação reduzida. Ok? Desses dois pontos aí, uma reta que passa por esses dois pontos. Terceiro exercício. Menos 3 e 2, menos 5 e 2. E aí, primeira coisa, qual que é mesmo? Exatamente. Coloco x, y1, né? E venho colocando os pontos. X, y, né? X, y, 1, x, y, 1. Segunda coisa, copio as duas colunas. Então, x menos 3 menos 5, y 2 e 2. Terceira coisa, as diagonais. 3 para um lado, 3 para o outro. Então vamos lá. X vezes 2, 2x. 2x vezes 1, 2x. Y vezes 1, y. Y vezes menos 5, menos 5y. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Lembra que quando eu estou fazendo nesse sentido, eu vou manter o sinal. E quando eu fizer no outro sentido, eu vou trocar o sinal. Vamos fazer o próximo agora? Então vamos lá. Y vezes menos 3, menos 3y. Menos 3 vezes 1, menos 3y. Então, trocando o sinal, porque eu estou fazendo o contrário, mais 3y. É exatamente isso aqui, ó, mais 3y. X vezes 1, x. X vezes 2, 2x. Troco o sinal, menos 2x. Próximo, 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10, mais 10. Uma vez que eu fiz as 3 para um lado e as 3 para o outro, qual que é o próximo passo? Exatamente. Você trocar, unir o x com x, y com y, número com número. Então vamos lá. 2x menos 2x. 2 menos 2, 0. Eu não vou escrever aqui 0x não, hein? Não existe isso não. Não vai colocar isso não. Ali vai dar 0, então acabou. Você simplesmente não escreve nada. Então, 2x menos 2x, 0x. Não tem x. Menos 5y mais 3y. Menos 5 mais 3. Menos 2, né? Então, menos 2y. E por fim, os números. Eu tenho menos 6 mais 10, ou 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Então, mais 4. E como que eu acho a equação reduzida? Bom, aqui eu vou isolar o y. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, porque aqui já está feito direto. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar menos 2y é igual a menos 4. Como eu disse, você vai passar o número para lá. O menos 2 está multiplicando, então vai passar dividindo. Y é igual a menos 4 dividido por menos 2. Então, y é igual a negativo dividido por negativo, positivo. 4 dividido por 2, 2. Então, y é igual a 2. Com isso, eu tenho a equação geral. Ah, Expedito, mas não tem o x aí. Mas é uma equação geral porque tá todos
todos os termos do lado de cá igual a zero. É como eu disse, aqui é como se tivesse 0x. Então eu tenho x, eu tenho y e tenho número, não é? Apesar de não aparecer, mas os três termos estão aí. Então isso é equação geral, isso daqui é equação reduzida. Da mesma forma, como é 0x, eu não vou escrever y igual a 0x mais 2. Não vou escrever 0x. Já está entendido que o x aqui é 0. Então, como eu disse para vocês, às vezes a equação ela pode não parecer, mas você tem que saber a diferença de quando é uma equação geral e quando é uma equação reduzida. Isso é muito importante você observar essas duas diferenças, tá certo? E saber encontrar cada uma, né? Cada um tem seu método. Vamos para o quarto exercício. Então, xy1, xy1, xy1. Copia as duas colunas. Então, x menos 4 menos 4, y4 menos 2. Próximo passo, 3 para um lado, 3 para o outro. Então, x vezes 4, 4x vezes 1, 4x. Então, isso daqui vai me dar 4x. Y vezes menos 4, menos 4y. Menos 4 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Né? Negativo, negativo, positivo. 4 vezes 2, 8. Então, fiz as três no sentido. Vamos fazer as três no outro sentido. Y menos 4, então menos 4y, vezes 1, menos 4y. Menos 4y, vou trocar o sinal, mais 4y. Próxima, x vezes 1, x, vezes menos 2, menos 2x. Menos 2x, troca o sinal, mais 2x. E a última, 1 vezes 4, 4, 4 vezes menos 4. Então, menos, né? Menos 4 vezes 4, 16. Então, mais 16. Feito isso, próximo passo, exatamente, x com x, y com y, né? Número com número. Vamos unir isso aí. Então, 4x mais 2x, 6x. Menos 4y mais 4y. Menos 4 mais 4, 0. E é aquilo que eu já disse, você não vai escrever 0y não, você simplesmente não vai colocar. E por fim, 8 mais 16, né? 8 mais 16, 24. Então, 6x mais 24 é igual a 0. E da mesma forma, passa para lá, menos 24 dividido por 6, vai ficar menos 4. Desculpa, faltou o sinal aqui, tá? Então, menos 4, então vai ficar x é igual a menos 4, tá bem? Essa aqui é a equação da reta. Aqui a equação geral e aqui a equação reduzida, tá bom? Vamos para o nosso último exemplo. Então, nós vamos para esse próximo exercício, né? Dados pontos menos 2 e 4, 3 e menos 2. Então, vamos lá. x, y1, menos 2, menos 4 e 1, né? x, y, 3, menos 2 e 1. Vamos repetir as duas colunas, então, x menos 2 e 3, y menos 4 e 2. 3 numa diagonal, 3 na outra. X vezes menos 4, menos 4x, vezes 1, menos 4x. Y vezes 1, y, vezes 3, 3y. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, negativo vezes negativo, positivo, 2 vezes 2, 4. E agora 3 no outro sentido. Y menos 2, menos 2y, vezes 1, menos 2y. Troco o sinal, mais 2y. X vezes 1, x, menos 2, menos 2x. Então, mais 2x. 1 vezes menos 4, menos 4, vezes 3, menos 12. Então, mais 12. X com x, então, menos 4 mais 2, menos 2x. 3y
mais 2y, 5y. E 4 mais 12, 16. Então, nós temos a equação geral da reta. Isolando, né? Eu vou ter menos 2x, vai passar para lá mais 2x, tem 16, vai passar para lá menos 16, e como está multiplicando por 5, vai dividindo por 5, ok? Então, uma boa semana, até a próxima aula, um forte abraço para você.